PDR é um partido diferente da maioria dos partidos que estão, da totalidade dos partidos, essencialmente por uma razão. E a razão é o único partido que está preocupado em retomar os valores essenciais da República. Os valores republicanos que são a nossa identidade enquanto país, enquanto sistema político, acabaram por ter sido abandonados, e este resgate que o PDR assume. E estes valores da República são tão mais importantes quando nós vivemos numa sociedade e num sistema político que se caracteriza quase como uma monarquia encapotada, se quiser. Ou seja, temos um conjunto de privilegiados, que são sempre os mesmos, regra geral, e temos um conjunto de servidores, que são basicamente os mesmos. Portanto, temos um sistema que não permite que as pessoas participem na vida política, que não dá acesso a que as pessoas possam exprimir as suas ideias, e é contra este estado de coisas que nós queremos intervir, nomeadamente apresentando propostas muito concretas na alteração radical do sistema político para bem de Portugal. Estas grandes alterações que o nosso modelo pretende introduzir na vida política baseiam-se fundamentalmente na alteração da lei eleitoral. É demasiado simples para dar tanta alteração na vida do dia-a-dia dos portugueses. Resumindo, o que nós vamos propor, quando tivermos o nosso grupo parlamentar na Assembleia da República, é qualquer coisa como isto. A Assembleia da República é ocupada por 230 deputados. Nós propomos que metade desses deputados possam ser preenchidos, obviamente, pelos partidos, porque não há democracia sem partidos políticos, e nós não somos contra os partidos, somos contra o monopólio dos partidos. E os outros 50%, os restantes 50%, poderem ser ocupados, por si, por mim, por qualquer um dos cidadãos que passeia pelas ruas de Setúbal e que acha que tem algo a dizer ao país e aos seus eleitores. Ao tomarmos esta atitude, com a criação dos ciclos uninominais por grupos de freguesias ou por grupos de conselhos, nós estamos a criar uma relação direta entre o eleitor e o eleito. E isto faz toda a diferença. E passaremos, obviamente, a ver na Assembleia da República 230 deputados a votarem pela sua cabeça e não a votar em grupo, a votarem em defesa dos interesses da sua região e de quem os elegeu, porque se não cumprirem o seu mandato, as pessoas não votam a dar confiança para ser reeleitos, ao contrário daqueles que são eleitos pelos partidos, que a única obrigação que têm é de cumprir cegamente as orientações partidárias, independentemente de quem representam, que muitas vezes é ninguém. É uma união que nós achamos que é perfeita neste momento, entre o sistema tradicional, porque repito, que os partidos são indispensáveis na vida política portuguesa, não questionamos a existência dos partidos, achamos que o cidadão comum tem o dever de poder participar em pé de igualdade em qualquer um dos órgãos de soberania nacionais. Repare, qualquer um de nós pode candidatar-se independentemente de estar ligado a um partido ou não, a uma Câmara Municipal, a uma Junta de Freguesia, a Presidente da República, mas não pode ser deputado. E, portanto, se eu posso candidatar-me a Presidente da República, porquê é que não posso candidatar também à Assembleia da República? Porque, seguramente, o independente na Assembleia da República é a pessoa menos querida, porque mais dificilmente se conseguem os casamentos de conveniência, mais dificilmente se consegue arregimentar votos em função de interesses que estão pré-estabelecidos ou pré-instituídos. E, portanto, a grande revolução na democracia portuguesa, entendemos nós, entende muita gente, felizmente, será a introdução ou alteração do sistema eleitoral que permitirá e exigirá às pessoas que pensem pela sua cabeça e não sejam as direções partidárias a fazer a manobra de tudo o que é a intervenção política no país. Outra das nossas ideias é exatamente reorganizar, mas o reorganizar é muito amplo. Quando nós falamos em reorganizar, estamos a falar baseando-nos também naquilo que é a nossa experiência enquanto partido, que temos 11 meses de vida longa, 11 meses de vida longa, mas que é o modelo que nós adaptamos também para nós enquanto partido. A realidade republicana deste país é uma realidade baseada nos conselhos. A força da intervenção popular, a força das ideias vem das pessoas, não vem das elites pensantes. E, portanto, se nós descentralizarmos neste sentido de dar mais poder, de dar mais importância, de ouvir os conselhos, acabamos por reorganizar o país à volta da sua realidade e começar a trabalhar efetivamente em causas que são determinantes para o futuro do país. Eu vou-lhe dar 2 exemplos que para mim são demasiado importantes. Quantos conselhos deste país
que é o meu, onde eu nasci, em Trás-os-Montes, que tinha a esquadra da PSP, a esquadra da GNR, era uma vila, tinha PSP, GNR, finanças, hospital, tinha tribunal. Neste momento não tem nada. E atrás dos serviços vêm as pessoas. Porque uma pessoa de Trás-os-Montes, uma pessoa de Setúbal, mora ela na capital do distrito, ou mora na aldeia mais recôndita do distrito, já ali a roçar o Alentejo, pagam os mesmos impostos, as percentagens são rigorosamente as mesmas, em termos percentuais é exatamente o mesmo, a carga é a mesma, agora os serviços que têm e os benefícios que têm são completamente diferentes. E isto é uma injustiça social que só pode ser resolvida se nós passarmos a olhar o país não como as grandes metrópoles, os grandes centros urbanos, mas como a realidade de cada concelho. E respeitar as idiosincrasias de cada concelho e as necessidades de cada concelho. Porque não estamos a falar de medidas políticas avulso, estamos a falar de pessoas. E toda uma política que se dirige às pessoas não pode ser feita numa folha Excel, nem pode ser feita atrás de uma secretária sem saber o que estamos a fazer. Esta é uma das razões. Há outra forma de nós fazermos a reestruturação administrativa do país e aqui também é muito simples. É muito simples e é muito eficaz, digo eu, que será mais ou menos assim. Imagine que nos últimos 40 anos, não imagine, é verdade, é a realidade, os factos, nos últimos 40 anos nós temos assistido a governos PS, PSD, de vez em quando o CDS mete-se ali ao barulho também, aparece PS, PSD, PS, PSD. Este conjunto de alternativas ou de alternância que eles dizem democrática, que no fundo não passa de uma troca de cadeiras, mas que as clientelas são basicamente as mesmas, com a tendência a engrossar sempre, portanto, cada eleição que há vem mais 50 assessores para cada ministério, não é? Portanto, é isto que se veio fazer com que na função pública se entrasse num colapso absoluto de eficácia. Isto não tem nada a ver com os funcionários públicos e daqui eu quero transmitir o excelente trabalho que a função pública deste país desempenha e de facto são ainda eles o garante de que as pessoas são tratadas com o mínimo de decência e dignidade. Mas o que tem acontecido ultimamente é que, e eu posso falar à vontade, porque eu sou funcionário de uma instituição pública, de uma Câmara Municipal, e quando eu comecei a trabalhar na minha Câmara Municipal, os nossos chefes, as chefias intermédias, inclusive as chefias de topo, eram técnicos respeitados e consagrados, que tinham anos de trabalho e era o seu trabalho, o seu currículo que fazia com que eles fossem os dirigentes. A partir de uma determinada altura, estamos a falar dos anos 80, começámos a assistir a que todas as pessoas que ocupam cargos de dirigentes na função pública acabam por ser os comissários políticos dos partidos. Isto inquinou de tal forma a resposta da estrutura de apoio do país, que é o Estado e os serviços do Estado, que neste momento nós temos uma baralhação demasiado grande e demasiado incompreensível do que está a passar. Há que pôr cobro a isto. E uma das formas de pôr, volta sempre ao mesmo, e uma das formas de pôr cobro a isto é retirar aos partidos o monopólio que têm sobre a vida portuguesa. Porque um deputado eleito por si, pelas pessoas em que nele confiam, não tem necessidade de dar respostas ao grupo dos parasitas que rodeiam os grandes partidos. E o centro da decisão política muda radicalmente, deixa de ser nas sedes dos partidos e passa a ser na bancada unipessoal de cada deputado na Assembleia da República. Faz toda a diferença. Senão, o desafio é que as pessoas vejam, de facto, quantos novos assessores entram em cada 4 anos na Câmara Municipal de Setúbal, inclusive em algumas juntas de freguesia que já têm assessores. No Governo nem se fala, especialistas com 20 anos e ministérios ultrassensíveis que implicam pessoas com muita experiência. E, portanto, esta revolução pacífica, tranquila, que o nosso partido, pela voz do Dr. Marinho Pinto, tem vindo a anunciar frequentemente, é de facto uma revolução tão simples como isto, mudar uma lei.